Fala pessoal, tudo certo? Caminhando então para o final do nosso bimestre, nessa aula hoje a gente vai falar sobre a classificação dos solos, que é o objetivo central então de tudo aquilo que a gente tem feito nesse segundo bimestre, né? Desde o estudo da granometria, da plasticidade, é justamente classificar o solo. Bom, e por que classificar? Né? A gente já deve ter entendido, né, nessa altura aqui da disciplina, que existem solos muito diferentes. Os solos eles mudam o tamanho de grão, muda de acordo com o tipo de mineral, muda de acordo com a compactação, muda de acordo com a quantidade de água e de vazios que tem, muda de acordo com a plasticidade. Então cada solo ele é único. Então estudar e projetar com solo seria uma tarefa muito difícil, já que cada um é de um jeito, né? A gente teria que sempre fazer uma caracterização completa de todo o material. E qual que é a ideia? Se existem muitos tipos de solo, então, cada pontinho aqui vai representar um tipo de solo diferente. Vamos supor que aqui existam todos os tipos de solo que tem no planeta. Vários tipos de solo. Então, como que eu ia conseguir projetar, né? A ideia da classificação é tentar agrupar solos que são parecidos, né? Então, se eu tenho solos parecidos e o meu novo terreno é do mesmo grupo desses solos parecidos, eu já consigo ter uma ideia do que vai ser a resistência, o que vai ser a deformação, o que vai ser a plasticidade daquele solo. Então a gente classifica justamente por isso, né? Vamos pensar aqui então que eu sei que esses pontos aqui, eles são muito parecidos com resistência e deformação. Esses outros pontos aqui também são parecidos com resistência e deformação. Esses outros tipos de solo aqui também são parecidos, né? Esses outros tipos de solo aqui também são parecidos. Vamos supor que esse grupo aqui também é parecido. E por fim, esses que sobraram também têm um grupo parecido. Então, ao invés de eu ter infinitos pontos nessa quantidade absurda, eu começo a ter alguns grupos, né? Então, eu vou tendo grupos de solo. E aí eu sei que o meu terreno, vamos supor que você tem o seu terreno e você foi fazer uma sondagem lá e viu que seu terreno, que você quer estudar, tem uma camadinha de solo que é parecido com esse grupo, com os solos que tem aqui. Se ele for parecido com ele, então a resistência dele vai ser parecida, a deformação vai ser parecida, né, a plasticidade vai ser parecida. Então essa que é a ideia de classificar os solos. Então a gente vai conhecer vários grupos de solos e a gente sempre vai pegar o nosso solo e vai tentar encaixar em um desses grupos para poder ter uma previsão aí dos comportamentos. Então por isso que a gente classifica, né? É como se fosse um gaveteiro que você coloca os talheres. Se você colocar todos os talheres dentro da gaveta bagunçado, vai ficar difícil identificar quem que é o quê, que é parecido com o quê. Mas quando você usa aqueles compartimentos que põem garfos, facas, colheres, colher pequena, né, você já consegue ter as gavetinhas com coisas que são parecidas. Então essa que é a ideia de classificar o solo. E na geotecnia, né, na parte aí da geotecnia, o objetivo de classificar é justamente ter uma ideia de qual vai ser o comportamento desse solo diante de diferentes solicitações, né, solicitações estruturais, de tensões, deformações. E aí existem muitos tipos de classificação. A gente não vai conhecer todos os que existem, mas a gente vai conhecer os principais, né? Tem vários tipos de classificação. Assim como se a gente pensar que todas as cidades do Brasil fossem os solos, você pode dividir essas cidades em estados, pode dividir em regiões, né? Pode dividir região norte, sul, norte, sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, pode dividir nos próprios estados, né? Então, existem várias maneiras de dividir as cidades no mapa. Da mesma maneira, existem vários modos de dividir os solos nas classificações, né? Tem classificação mais voltada para estrada, aeroporto, barragem, fundação, né? E a maioria dessas classificações foi desenvolvida fora do Brasil,
Então, tem algumas críticas, né, com relação a isso, porque os solos que tem nos Estados Unidos é diferente do solo da Europa, diferente do solo do Brasil, né? Então, é, a maioria das classificações foi desenvolvida fora daqui, mas a gente utiliza, né? Tem algumas classificações também que foram desenvolvidas aqui, mas são mais para fins mais específicos. A primeira classificação é aquela que a gente falou nas primeiras aulas de geologia, que é a classificação genética. Essa é uma classificação bem mais simples, que tem a ver com a origem daquele solo. A origem do solo pode ser de uma origem residual, se ele estiver próximo da rocha-mãe, ou de uma origem transportada, se ele estiver longe da rocha-mãe, né? E daí a gente tem as subclasses, né? Então, solo transportado ele pode ser por via fluvial de rios, gravitacional, por via do mar, por via eólica, tá? Então, basicamente, são essas duas classificações: residual transportado e tem mais uma ainda que é o solo orgânico, que são as turfas. Solo rico aí em matéria orgânica. Então, essa é uma classificação genética mais geral, tem a ver com como que se deu a origem do solo. Agora, uma classificação mais prática, granométrica, é a textural. A textural tem a ver com o tamanho dos grãos, né? Como a gente estudou lá na granometria, existem diferentes nomes que a gente dá para os tamanhos de grãos. A ABNT, que é o que a gente vai usar, né? Cada instituto, né, tem a sua sua reguinha, né, que divide o tamanho dos grãos. O que a gente vai usar é da ABNT. A ABNT divide em argila, silt, areia e pedregulho, né, de acordo ali com os tamanhos que a gente já tem estudado. Então, pedregulho vai até 2, areia de 2 até 0,06, silt até 0,002 e argila é tudo aquilo que é menor que isso. Bom, então quando a gente calcula, né, a porcentagem que tem de areia, silt, argila e pedregulho de um solo, a gente está fazendo a classificação textural, né? A classificação textural, quando a gente faz lá, por exemplo, se o solo ele tem 80% de areia, 10% de silt e 10% de argila, é um solo arenoso, né? Ele tem praticamente areia. Agora, quando ele tem 50% de areia, 40% de silt e 10% de argila, a gente fala que é um solo areno-siltoso. Tem mais areia, mas tem bastante silt também. E para ajudar nesses nomes, a gente tem alguns diagramas texturais, como esse aqui. O que é um diagrama textural? É um diagrama triangular, como a gente tem no plano cartesiano, né? Só que agora a gente tem um diagrama triangular. Como que ele funciona? Primeiro, tem que calcular qual que é a porcentagem de areia e pedregulho que tem no solo, calcular a porcentagem de argila e a porcentagem de silt. Vamos supor que tem 60% de areia e pedregulho, 10% de argila e 30% de silt. Vamos supor que seja isso. Como que a gente vai marcar o pontinho nesse diagrama? Tem que usar esse nosso guia, ó. O eixo da areia, o eixo da areia são as linhas que são em diagonais. Tá vendo? Então eu vou olhar nas linhas diagonais, que é o eixo da areia. A areia é 60%, então 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então é essa linha diagonal aqui que vai estar o pontinho do Sol, nessa linha diagonal. Agora a gente vai no eixo do silt. O silt tem 30%. E é outra linha diagonal, só que agora aqui sobe, né? Então, 0, 10, 20, 30%. Nessa linha aqui, vai estar o silt. Vai estar o solo, né? Com 30% de silt e 60% de areia. Aonde que o solo vai estar? Justamente aonde cruza. Só para ter certeza, você pode conferir com a argila, né? A argila é a linha horizontal. Então tem 10% de argila. Então 0, 10. Né? Então vai estar nessa linha aqui. Ó, tá vendo? Todo mundo chegou no mesmo ponto. Então esse é o ponto que o solo está.
Qual que é o nome dessa região? Areia siltosa. Então, esse é um solo que é uma areia siltosa. A classificação textural dele é uma areia siltosa. Então, tem as regiõezinhas ali, ó. Tem vários diagramas desse, né? Muda um pouquinho o nome de um para o outro, mas a maioria, a ideia é a mesma, né? As mesmas regiões. Então, essa aqui é uma região que é de areia siltosa. Né, ali em cima já é uma areia argilosa, argila arenosa, né? Argila lá em cima. Então, você sempre vai ver ali onde está mais próximo. Bom, vamos fazer um exemplo, então, com esses dois solos, né? O solo A e o solo B. Tem várias curvas granulométricas aqui. A gente vai usar sempre essa mesma imagem, né? Para poder fazer esses exemplos com o solo. Então, vamos fazer primeiro a classificação textural do solo A e depois do solo B, tá? Então, o solo A, a gente tem que identificar quanto de pedregulho, silt, areia e argila a gente tem. Lembrando que a areia começa aqui no 2, então é sempre bom marcar, né? Vai até o 0,06. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6. Tem aqui mais ou menos. É areia. Do 0,02 até ali é silt. E aqui argila, tá? Então vamos lá. Calcular a porcentagem de pedregulho, areia, silt e argila que a gente tem no solo A. Então no solo A, o pedregulho está aqui. O solo A ele começa já ali na areia, então ele não vai ter nada de pedregulho. Agora, entrou 100% na areia e está saindo da casa da areia mais ou menos 85%. Então, entrou 100% e está saindo 85%, quer dizer que tem 15% de areia. Entrou 85% de areia na casa do silt e está saindo do silt cerca de 5%. Então, quer dizer que tem 80% de silt. Entrou 5% na argila. Então, vamos fazer qual que é a classificação desse solo aqui. Então, tem 15 de areia, 80 de silt e 5 de argila. Deixa eu limpar. Então, vai ser 15 de areia, 5 de argila e 80 de silt. Então, a areia é a diagonal, vai estar aqui, ó, o 15. A argila tem 5%, então vai estar aqui. E o silt tem 80%. Então, a bolinha está aqui. Né? Que tipo de solo é esse? Ele está mais próximo ali do silt, né? Então, é um solo, a classificação textural dele é um solo siltoso, primeiro solo. Agora vamos ver o solo B. Vou fazer de outra cor aqui, de amarelo. Solo B. Ele começa com 100% no pedregulho e sai do pedregulho cerca de 29%. Então, deixa eu colocar uma outra cor, eu acho que tá meio ruim essa. Então, 29%. Então, o pedregulho entrou 100 e saiu do pedregulho 29. Quer dizer que ficou retido 71%. Entrou 29% na areia e saiu da areia nada. Então quer dizer que a porcentagem de areia é 29%. Entrou no silt nada, entrou na argila nada. Então é um solo que tem 71% de pedregulho e 29% de areia. Então esse solo não precisa nem ir para o diagrama textural que vai dar 100% ali, né? Tem um solo, esse aqui é um solo pedregulhoso. Né? Tem muito pedregulho.
Então, essa é a classificação textural do solo. Esses outros valores aqui a gente vai usando nas próximas classificações. Bom, agora outro tipo de classificação, esse é mais universal, chama SUCS, né? Classificação unificada, é uma classificação internacional que a gente tem. Ela foi feita na década de 40 pelo Arthur Casagrande, né? Principalmente para a construção de aeroportos nessa época. E nessa classificação, os solos eles são representados por duas letras. Então tem duas letrinhas. A primeira letra é o prefixo e a segunda letra vai ser o sufixo. A primeira letra sempre vai indicar o tipo do solo, né? Então, a primeira letra sempre vai ser G, se for um solo que tem pedregulho, porque vem do inglês, né, gravel. S, se for um solo mais arenoso. M, se for mais siltoso. C, se for argiloso. E O, se for um solo orgânico, tipo uma turfa. Então, o prefixo, primeira letra, pode ser uma dessas cinco, tá? Então, sempre vai ser uma dessas cinco aqui, no prefixo. O sufixo tem a ver com alguma característica complementar. Se o solo for grosso, né, essa característica pode ser solos grossos, eles não têm muita plasticidade, né, não tem plasticidade na verdade, então eles são mais afetados pelo tamanho dos grãos, né, eles têm é, aquela uniformidade que a gente observa pelo CC e pelo CO, né, para saber se é bem graduado ou mal graduado. Então, para dar uma característica a esse solo grosso, o sufixo pode ser W, se for bem graduado, P, se for um solo mal graduado, C, se for um solo grosso que tem bastante fino, né? Então pode ser um solo grosso que tenha a presença aí de finos, e o F, né, se for muito fino mesmo. A gente acaba nem usando tanto o F. Então são essas três letrinhas aqui, principalmente, que vão ser usadas como sufixo de solos grossos. Agora, de solos finos, são duas letras. Solo fino é aquele solo que reage bastante com a água, como a gente estudou, né? Tem bastante efeito com a água por conta da plasticidade. Então, de acordo com a plasticidade do solo, o solo fino pode ser como sufixo um solo de alta plasticidade ou um solo de baixa plasticidade. Então, a ideia da classificação SUCS é você olhar para as duas letrinhas e já saber o tipo de solo e uma característica daquele solo. Para a classificação SUCS, a gente precisa tanto da curva granulométrica quanto dos ensaios de consistência para poder fazer, tá bom? Eu já falo um pouquinho sobre isso. E aí, sobre essa carta de plasticidade ali. E aí que existem tabelas que a gente usa para poder guiar, né, e chegar na classificação. Aqui tem três tipos de tabela. Tem uma tabela só para solo grosso, né, então só para solos grossos. E aí você vai andando na linha, né? Você sempre vai encontrando qual que é a linha que melhor corresponde àquilo que você está analisando. E aí no final você tem o grupo, né? Qual que é a classificação SUCS. Tem uma tabela para solo fino, mesma coisa, né? Você vai andando ali na linha e depois no final você encontra qual que é o grupo. E tem essa tabela que é o fluxograma, que está no formulário para vocês, que tem as duas partes, tá? Então, é como se eu pegasse as duas tabelas e juntasse em uma só. De um lado é solo grosso, do outro lado é solo fino. Bom, então a gente vai analisando. Por exemplo, se eu sei que o solo é grosso, que mais de 50% tá... O que é um solo grosso? Né? Aquele que mais de 50% está retido na peneira 200. Então, eu vou ver primeiro se ele é um pedregulho ou se é um mario. Né? Se ele for um pedregulho, eu vou ver qual que vai se enquadrando aqui e continuo analisando até encontrar qual que é o valor correspondente. Os solos que são finos, eles são mais afetados pela plasticidade. Então a gente sempre vai ver o limite de liquidez, vai ver o índice de plasticidade, né, do solo. E quando aparecer assim, linha A é de uma carta que a gente usa para solos finos, que é a carta de plasticidade.
que é um ábaco aqui, um gráficozinho, que a gente usa para solo fino. Então, aqui no eixo X está o LL do solo fino, e aqui no eixo Y está o IP do solo fino. Então, vamos supor que o LL seja 40 e o IP seja de 20. Então, você vem aqui no 40 e no 20 e vai ver esse pontinho do solo, ele está acima da linha A, que é essa linha vermelha. Se ele ficar para baixo, ele vai estar para baixo da linha A. E ali já tem até qual que é o tipo de solo que vai ser provável, né? Nessa carta de plasticidade. Então, essa carta de plasticidade ela é usada como complemento dessas tabelas. Tá bom? E aqui pode ter alguns complementos de nomenclatura, né? Dependendo do tipo de solo, é necessário colocar duas categorias, por exemplo, né? Se quiser. Tem alguns detalhes, a gente não vai se atentar tanto aqui na classificação, mas para vocês conhecerem que existem condicionantes adicionais, né? Além das duas letrinhas, podem vir mais coisas aí na nomenclatura para poder especificar mais ainda o material. Bom, então vamos fazer um exemplo, começando pelo nosso solo A. Deixa eu clicar aqui para voltar lá. Solo A, né? A gente já tem ali as informações. Eu preciso saber se ele é um solo grosso ou um solo fino. Bom, só de olhar ali, né, a quantidade de silt e argila já é de 90%, é bem mais que 50%. Então ele vai ser um solo fino, né? Mas se você quiser conferir, é só você ir lá na peneira 0,075 e ver que a porcentagem que passa é maior que 50%, né? De quase 90% aí essa porcentagem. Então eu sei que o solo A, que a gente está fazendo de vermelho, né? É um solo fino. Então a gente vem para cá. Por que que é fino? Porque a porcentagem que passou na peneira 200 é maior que 50%. Agora em solo fino a gente tem que olhar o LL menos o LP. O que que é isso aqui? É o IP do solo. Bom, primeiro, eu vou para o lado de lá se o LL for maior que 50 e para o lado de cá se for menor que 50. Vamos ver qual que é o LL do solo. O LL do solo é de 30. Então 30 é menor que 50. Então vim para cá. Agora tem três opções que a gente pode ir. A primeira está aqui, a segunda e a terceira. Bom, a gente vai ver se o solo está acima da linha A, está acima da linha A ou o IP é menor que 4, está acima da linha A, o IP está entre 4 e 7, está abaixo da linha A ou ali acima da linha A. Bom, vamos verificar então nosso solo de novo, porque a gente vai precisar do IP dele. O IP do solo é LL menos o LP. LL menos o LP é 5%. 30 menos 25 dá 5. Ok. Só de olhar, o 5 está entre 4 e 7. Mas vamos confirmar se ele está acima da linha A. Opa, a linha A a gente vê lá na carta de plasticidade. Então o LL do solo é 30 e o IP é 5. Aqui na carta de plasticidade, ó, o LL do solo que a gente vai analisar é 30 e o IP é 5. Então 30 e 5, ele está aqui, né? Está um pouquinho abaixo da linha A. Então deixa eu voltar aqui para nossa análise. Então, ó, o IP ele está um pouquinho abaixo da linha A, mas o IP está entre 4 e 7. Então já deu essa condição aqui. Como deu essa condição, a gente vem para cá. Né? E dessa condição aqui, a gente descobre que a classificação do solo é uma classificação dupla. Quer dizer o quê? ML-CL. Tem silt, que é M, L é de baixa plasticidade, e C é argila de baixa plasticidade. Então tem tanto silt quanto argila, ambos de baixa plasticidade, mas tem mais silt do que argila. Agora vamos ver se é verdade.
Lembra que nosso solo era siltoso? Então a classificação SUCS ela não mente, ó. Deu MlCl. Quer dizer que tem silt de baixa plasticidade e argila de baixa plasticidade. Agora a gente vai fazer a classificação SUCS do solo B. Então vamos lá. Deixa eu botar aqui. Do solo B a gente vai começar vendo se o solo é grosso ou o solo é fino. Bom, de cara já dá para saber que o solo é grosso, né? Porque ele só tem pedregulho e areia. Então é um solo bem grosso. E pedregulho é mais de 70% que ele tem. Então, solo grosso. Então, o solo B ele está vindo para cá. Solo grosso. Então, a gente vai olhar lá para a curva granulométrica. E vai ver qual que é a porcentagem que passa na peneira 4. Peneira 4 é essa aqui que tem quase 5 milímetros ali de abertura. Então, na peneira 4, 2, 3, 4. Peneira 4 tem muito. Opa, perdão, tá aqui, ó. Solo B, esse aqui. Tem muito. É muito solo que passa, mais de 50%, porque ele tem muito pedregulho. Então a gente vem para o pedregulho. Agora a gente tem que ver a porcentagem que passa na 200, né? A porcentagem de finos que tem. A gente já viu que é 0%, mas só para lembrar, a porcentagem que passa nessa peneira é de 0, né? Não passa nada. Então não tem solo fino. Então a porcentagem que passa na peneira é menor que 5%. A gente vai olhar na curva granulométrica. Se for solo bem graduado, vem para cá. Se for mal graduado, vai para lá. Como que a gente sabe se o solo é bem graduado ou mal graduado? A gente precisa calcular o CU e o CC. Para isso, vamos calcular qual que é o D60, D30 e D10 do solo. Então, é aqui que a gente usa todas aquelas informações lá da granulometria, né? Lembra que a gente estava estudando? Então, ó, no solo B, o D60 é aproximadamente, considerando ali, uns 3 a 4, né? Aqui tá, acho que faltou um risquinho aqui na impressão, mas seria aproximadamente ali 4 milímetros, fazendo as proporções. Então, aproximadamente 4 milímetros. O D30 1 milímetro. E o D10, 0,203 milímetros. Bom, então, CU vai ser 4 dividido por 0,3, que é 13. O CC é D30, que é 1 ao quadrado, dividido por 4 vezes 0,3. Que é de 0,8. Então, repare, o CU do solo é mais ou menos 13 e o CC do solo, né, o coeficiente de curvatura, é de aproximadamente 0,8, 0,83. O que isso quer dizer para a gente? Então, a gente tem que lembrar lá da granulometria, né, tem que voltar um pouquinho e lembrar lá da granulometria, e para esses materiais, né, com esses valores aí de CU e de CC, a gente tem aproximadamente um solo e ele é bem graduado, porque o CC está perto de 1 e o CU ele está longe de 1, né? Então a gente tem um solo que ele é bem graduado. Então voltando aqui no nossa curva, né? Então, ó, o CU é a mesma coisa que CNU, tá? E o CC. Opa, coloquei errado ali, é no de baixo. Não é o primeiro, a gente não precisou calcular isso aqui. Então vamos voltar ali na classificação. Nosso solo ele é bem graduado. Então veio para cá,
encontrou aqui a classificação SUCS. G porque é um pedregulho e W porque é bem graduado. Então a classificação SUCS desse solo é GW. Tá certo? Então nessa aula a gente aprendeu um pouquinho aí sobre a importância da classificação, como fazer a classificação textural, né? A classificação genética, mas a gente acaba não usando tanto, né? Principalmente a classificação textural e a classificação SUCS. Tá certo? Então na próxima aula a gente continua um pouquinho aí com o assunto de classificação. Bons estudos!